bem com vocês? A paz do Senhor. Sou a pastora Kelly, professora do Instituto Bíblico de Anápolis, do curso de bacharel em Teologia. Neste módulo, nós vamos falar sobre o TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Então, para você que veio até aqui, que está na reta final, você agora vai usar este módulo para concluir todo o seu estudo. Então, agora no trabalho de conclusão de curso, nós vamos dividi-lo em duas partes, que é o TCC 1, nós teremos 2 aulas, e o TCC 2, mais 2 aulas, para nós encerrarmos esse módulo que está dividido em 2 partes diferentes, mas que são complementares. O que nós vamos estudar, então, sobre o TCC 1? Na nossa primeira aula, nós vamos falar o que é ciência. A ciência grega, a ciência moderna, a ciência contemporânea e a ciência na pós-modernidade. A pesquisa, no segundo ponto, a pesquisa, conceitos e definições. O que é pesquisa? O que significa pesquisar? O que é pesquisa científica? E no terceiro momento da nossa primeira aula, nós vamos falar dos tipos de pesquisa. Tipos de pesquisas segundo as suas finalidades, os tipos de pesquisa segundo os seus objetivos. E na nossa segunda aula desse módulo de TCC 1, nós vamos ver que é continuação dessa nossa primeira aula, que é o terceiro ponto dos tipos de pesquisa, quanto às fontes de dados, tipos de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados, tipos de pesquisa quanto à forma de abordagem, e no quarto e último ponto da nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o método da pesquisa, que é o método dedutivo, método indutivo por analogia e método indutivo experimental. Então, vamos para a nossa primeira aula desse módulo de TCC 1. O que é ciência? No primeiro momento, vamos falar sobre a ciência grega, a ciência no período moderno, a ciência no período contemporâneo, a ciência na pós-modernidade. E no segundo ponto da nossa aula, nós vamos falar sobre a pesquisa, vamos trazer conceitos e fazer definições sobre o que é pesquisa, o que significa pesquisar e o que é pesquisa científica. E no terceiro momento da nossa aula, nós vamos falar dos tipos de pesquisa, quanto às suas finalidades, os seus objetivos, e na nossa segunda aula nós daremos continuidade sobre os tipos de pesquisa. Então, o que é ciência? A ciência, o primeiro pensamento científico inicia no período grego, né, que nós chamamos da ciência grega. Ela é conhecida como uma ciência da natureza, pois ela tinha como uma única preocupação a busca do saber, a compreensão da natureza das coisas e do homem. Então, antes desse primeiro pensamento científico, o homem ele era guiado, né, e a Grécia, né, os filósofos se ocupavam desse primeiro pensamento científico, mas antes deles, o que acontecia? Havia toda uma mitologia grega que explicava tudo o que acontecia ao redor do homem. Então era uma tentativa dele amenizar o caos que muitas vezes se estabelecia ao seu redor, os fenômenos da natureza. Então havia toda uma explicação mitológica. Esse primeiro pensamento científico, que foi a filosofia, o amor à sabedoria, a busca do saber, do querer investigar, do indagar, do conhecer, de não satisfazer com as aparências, que era o fio condutor de todo filósofo, né, da filosofia, há uma ruptura com o pensamento mitológico. Então surge os rudimentos, né, de um pensamento científico, que era a investigação, o perguntar, o buscar conhecer mais. Então era isso que os filósofos faziam, investigavam a natureza e os seus fenômenos. Era o conhecimento, então, como eu já disse, desenvolvido pela filosofia, que é o amor à sabedoria. Não havia distinção entre ciência e filosofia. Então todo filósofo acabou sendo um tipo de cientista, porque era aquele que investigava, que ia a fundo de todas as questões relacionadas com a vida. Destacam-se nesse período as figuras dos filósofos pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates: Tales, Pitágoras, Parmenides, Protágoras.
E esses filósofos, eles realizaram, como já foi dito, também o corte epistemológico fundamental com a mitologia e iniciaram o processo de especulação científica no Ocidente. Então foi o primeiro vislumbre desse tipo de especulação, de investigação científica no ambiente ocidental. E aí nós temos então esse primeiro momento da ciência grega. E aí nós temos o período chamado da ciência moderna, porque entre esse período grego e o período moderno, houve um período na história que é o período histórico da Idade Medieval. Mas nesse momento não houve produções científicas. Claro, o homem produziu, mas de uma forma muito limitada. Porque no período medieval houve um domínio muito grande da igreja. Então, se dizia que era um governo teocêntrico, ou seja, era Deus que governava, mas na verdade era a igreja, a instituição, a religião. E isso fez com que o saber, né, o conhecer, a produção humana fosse muito limitada, e a Igreja Católica ela não dava esse espaço. Então havia um governo muito forte pela igreja. A igreja, em nome de Deus, ela matou, ela queimou pessoas, ela tinha a fogueira da Inquisição. Então, atrocidades aconteceram nesse período histórico. Então, não houve-se tanto espaço para o homem produzir. E aí, essa transição do período medieval para o período moderno, que é final do século XX, final do século XVIII, início do século XIX, o período moderno, o que acontece? Por ocasião do Renascimento, então, vai operar-se a Revolução Científica Moderna. O homem, agora, ele solta dessas amarras, desse governo religioso, onde a igreja dominava todo o saber, tudo aquilo que o homem deveria ou não fazer. E aí vem o pensamento de René Descartes, penso, logo existo. É uma marca também desse período moderno, é o período racionalista. Então o homem, ele se descobre como um ser pensante, né? Ele tem consciência da sua existência e ele está livre agora para pensar, para produzir. Então ele sai desse governo, que era chamado um governo de Deus, que na verdade não era de Deus, e esse homem agora ele é livre. Tudo que ele faz, ele quer desvincular da religião, daquele domínio da igreja, e ele consegue então pensar. E aí é a hora que a ciência surge e há uma revolução científica, né? Surge aí a psicologia, o positivismo, que era uma filosofia social, se torna sociologia. Então todas as ciências, algumas surgem nesse momento e outras que já existiam, como a medicina, e outras elas vão alavancar. E nesse momento, então, da ciência moderna, introduz a experimentação científica e ela vai modificar radicalmente a concepção teórica do mundo, da ciência, da noção da verdade, de conhecimento e de método. Então aqui a ciência, ela vai romper tanto com a teologia quanto com a filosofia. Então a ciência, ela agora, ela tem a sua forma própria de ser. E aí vão surgindo agora os seus métodos, né? Mais adiante nós vamos falar sobre essa questão metodológica. Então a ciência, ela não está mais atrelada à filosofia. A filosofia, ela tinha uma visão holística do todo. A ciência, ela começa a ter uma visão mais apurada, porém mais fragmentada. Tanto que resultado desse desenvolvimento científico e de especializar cada dia mais é o que nós temos hoje, né? Vários especialistas na área da medicina e na área de direito, na área de engenharia, todas as áreas, né, de estudos, nós temos pessoas bem especializadas. Aí nós sempre damos como exemplo, ninguém quando sente uma dor na perna vai num clínico geral, que tem a visão do todo. Vai procurar um especialista, um ortopedista e assim por diante. Então a ciência há um ganho muito grande, porém ela fragmenta o saber de forma que especializa, então aumenta-se o processo de descoberta e investigação, mas sempre de um saber mais fragmentado e mais aprofundado. E a filosofia não aprofundava tanto, porém tinha uma visão mais ampla. Destacam-se os nomes de Bacon, Galileu e Newton nesse período. Bacon propôs um método que chamou de
de interpretação da natureza e que se tornou conhecido como método científico. Então começa a se estabelecer os métodos científicos no período da ciência moderna. O método científico ele baseia-se no princípio da experimentação e pressupõe as fases de observação, formulação do problema, levantamento e teste de hipóteses. Repete-se e chega a um resultado, e esse resultado ele será generalizado. E isso tudo é fruto de um método científico. E você vai precisar de todo esse processo quando você for construir o seu projeto de pesquisa. Dentro então ainda da ciência moderna, Galileu tornou-se responsável pela revolução científica moderna ao introduzir a matemática e a geometria como linguagens da ciência e o teste quantitativo experimental para alcançar a verdade científica. Então, a ciência ela só vai evoluindo cada vez mais a sua forma, né, de investigar um novo saber, um novo conhecimento, testar a veracidade desse novo resultado e repetir ele em circunstâncias parecidas ou semelhantes. Newton fez uma interpretação do método científico de Bacon, aliando indutivismo e positivismo e criando um paradigma newtoniano. Nós vamos falar o que é o método indutivo mais adiante, como ele acontece, e vamos falar também do método dedutivo. Então, a partir dessa interpretação que Newton faz, o método científico de Bacon, ele vai aliar o método indutivo e o positivismo, criando um novo paradigma. A ciência que se torna um mais confiável critério de apreensão do real. Então, nesse momento, a ciência ela veio para revolucionar toda a humanidade, o pensamento do homem, romper com aquele governo da igreja, da religião, porque era visto como um dogma a religião. Ela tinha verdade e pronto, era inquestionável. E a ciência, à medida que ela foi se evoluindo, ela caiu no mesmo ponto qual ela veio confrontar acerca da religião. Ela, nesse momento da ciência moderna, ela se torna um dogma, uma verdade absoluta e inquestionável. A ciência diz que é verdade, acabou. Podia desabar o mundo que aquela verdade se tornava um princípio absoluto. Então, a crítica que eles fizeram à religião, eles acabaram se tornando meio que uma religião, trabalhando com uma verdade fechada, como um dogma. Essa posição se tornou dogmática, uma vez que alimentada por preconceitos, ou seja, conceitos previamente estabelecidos de natureza científica, sendo fortemente contestada pela física contemporânea. Então, a mesma crítica que a ciência moderna faz à religião, ela vem agora a ser questionada e confrontada pelo novo período que se estabelece, né, na história, que é o período contemporâneo, a idade contemporânea, que é a ciência nesse período. É no interior, então, na ciência contemporânea, da própria física, que se inicia a ruptura com o dogmatismo científico. Então, o dogma científico, a verdade absoluta que havia sido fechada, agora a física vai romper com esse dogma e ela vai questionar. Nessa época, dá-se o advento da mecânica quântica, a partir das teorias dos quanta, de Max Planck, e da relatividade de Einstein. Então, aí vem toda uma influência de um pensamento relativista. Né? O que é o relativismo que vem desembocar na pós-modernidade? Há uma quebra de paradigmas ou de verdades absolutas. Tudo se torna relativo. Exemplo, aquilo que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Ou aquilo que é certo para mim pode ser errado para o outro, ou vice-versa. Ou aquilo que eu considero como algo verdadeiro, para o outro é relativo. Pode ser meio verdadeiro ou pode ser falso. Que é toda uma influência desse pensamento contemporâneo. E que irá fortalecer no período pós-moderno. Segundo essa nova concepção de ciência, no período contemporâneo, por maior que seja o número de provas acumuladas em favor de uma teoria, ela jamais poderá ser aceita como definitivamente confirmada. Karl Popper. Então, por mais que
todos os testes que foram feitos, né, em laboratórios, ou todas as hipóteses que foram levantadas, elas foram confirmadas como verdadeiras, a ciência jamais, nesse período contemporâneo, irá fechar como uma verdade. Ela sempre estará aberta para uma nova investigação, para uma nova possibilidade, que aí é essa influência do relativismo. Então, a gente vê isso muito hoje no período pós-moderno, né, na nossa atualidade. Às vezes, um artigo científico hoje, ele sai, passa-se 2 meses, talvez menos, sai um novo artigo científico contradizendo aquele artigo anterior. A gente vê muito na área da nutrição, por exemplo, muitos alimentos que foram vistos como causadores de tantos males para a nossa saúde. Teve uma época, não se deve tomar café. Hoje há vários artigos científicos dos benefícios de se tomar café. O ovo era puro colesterol, hoje se coloca que o ovo é o melhor alimento e mais completo. E assim vai em todas as áreas, né? Na área de investigação criminal, para aqueles que gostam, crimes foram desvendados 10, 15, 20 anos. Já pude ver documentários de crimes que foram colhidos materiais de serial killer, psicopatas, e depois de 20 anos, aquele policial que estava dando a cobertura, fazendo a investigação, colheu, às vezes, um fio de cabelo, um sêmen, e guardou, confiando que a ciência iria melhorar e ter instrumentos que revelassem quem era o autor daqueles crimes, e isso aconteceu. Então, eles conseguiram prender vários casos históricos, né, de homens que mataram em série, fizeram atrocidades por causa da revolução científica. E o progresso científico, então, ele deixa de ser acumulativo para ser revolucionário, que é essa grande revolução. Pois os esquemas explicativos mais sólidos podem ser substituídos por outros ainda melhores. Igual durante muito tempo se acreditou que o átomo era a menor célula e ele não se dividia. Depois descobriu, foi produzidos instrumentos, microscópios, com essa grande revolução que havia possibilidades, e ele começou a ver que ele se dividia e vai em todas as áreas científicas. Então há sempre uma revisão, ela sempre está aberta a uma nova verdade, a uma nova possibilidade, a uma ruptura total com aquele dogma científico que foi estabelecido na ciência moderna. E já a ciência na pós-modernidade, que é o período que nós estamos vivendo na atualidade, a concepção então contemporânea de ciência, ela mudou radicalmente em relação às visões antiga e moderna, como a gente já disse. O objetivo da ciência ainda é o de tornar inteligível o mundo e construir um conhecimento sistemático e seguro da realidade. Mas deu-se a quebra da confiabilidade absoluta na ciência, que precisa sujeitar-se à constante revisão crítica. Então, aquela fé cega na ciência, que ela tinha a palavra final quanto à verdade, vai quebrar essa confiança cega, ou seja, que é uma verdade absoluta, e a ciência está sempre sujeita a essa constante revisão crítica, que foi os exemplos que eu dei, que sempre está se descobrindo novas possibilidades e novas verdades a partir de novas observações, novas investigações e novas hipóteses levantadas e comprovadas. Então se destrói ou se substitui hipóteses anteriormente ditas, né, ou vistas como verdades. Assim, a concepção de ciência hoje é de ser uma investigação constante, em contínua construção e revisão crítica, tanto de suas teorias quanto de seus processos de investigação, que são os métodos e técnicas, né? Nós vamos estar falando, então, sobre a questão dos métodos também. Mas antes disso, nosso segundo ponto dessa primeira aula do TCC 1, nós vamos falar sobre a pesquisa. Então, nós vamos trazer, aliás, alguns conceitos e fazer algumas definições. No 2.1, o que é pesquisa? Porque a ideia é que você precise pesquisar, produzir algo para concluir o seu curso, né? Para construir o seu trabalho de conclusão de curso. Então, a pesquisa é, portanto, o conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. Então, eu quero conhecer algo.
Eu quero buscar mais informações. Então, essa busca, né, essa insatisfação por aquelas informações que eu tenho acesso, eu preciso, então, ir além. Isso vai me levar a uma pesquisa. É uma trabalhosa arte. Então, pesquisar não é fácil. Demanda tempo. Ela reflete, está permeada pelo saber que vai sendo construído por meio de muitas leituras, reflexões e sistematizações. Então, não é somente uma pesquisa que vai me trazer a resposta final. Eu preciso ler muito, refletir bastante e sistematizar todas aquelas novas informações que foram investigadas e descobertas. Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas, ou seja, perguntas, questionamentos. Silvia Menezes, 2001. Então, se eu pesquisar é algo muito simples. Eu vou buscar resposta para trazer ou tentar trazer soluções, ou pelo menos tentar responder, né, algumas perguntas que foram feitas. Deixa eu consertar esse slide, que você corta mesmo, né? Saber que vai sendo construída. Ela reflete, está permeada pelo saber que vai sendo construído. A concordância aqui é com saber. Construída. No nosso 2.2, o que significa pesquisar? Então, nós definimos, né, e conceituamos o que é pesquisa. Agora, o que é pesquisar? Pesquisar significa identificar uma dúvida que precisa ser esclarecida. Então, você tem uma dúvida, você precisa de mais informações para que você tenha uma clareza, né, naquele seu questionamento. Construindo-se e executando-se o processo que apresenta sua solução quando não há teorias que a explique ou quando as teorias existentes forem insuficientes para fazê-lo. Então, você, no seu ato de pesquisar, você vai, dentro desse processo, você vai buscar as teorias que já existem, tentar trazer uma resposta, ou mesmo as que existem, elas não conseguiram responder aquela sua indagação, aquela sua dúvida. Elas são insuficientes, ainda você não se deu por satisfeito. Então, você precisa continuar a sua investigação. Aí, a investigação não deve estar a serviço das normas, mas direcionar-se o seu objetivo, que é buscar a explicação para o problema investigado. Então, a investigação, ela não está a serviço das normas, mas ela precisa ser direcionada, sim. Precisa ter um objetivo estabelecido e você precisa ter um problema que vai nortear todo esse processo de investigação do ato de pesquisar. No 2.3, o que é pesquisa científica? Então, nós conceituamos e definimos o que é pesquisa, o que é pesquisar, para chegarmos na pesquisa científica. E abrimos a aula falando sobre o que é ciências, para a gente entender todo esse processo. Então, o que é pesquisa científica? Pesquisa é, portanto, o conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento. Ponto. Nós falamos sobre isso. Deve ser feito de modo sistematizado, utilizando-se método próprio e técnicas específicas e baseando-se num referencial teórico que lhe dê suporte. Então, para uma pesquisa, ela ser considerada pelo mundo acadêmico, pelo mundo científico, tal como uma pesquisa científica, ela vai, então, precisar de métodos, técnicas, métodos próprios, técnicas específicas, precisa sistematizar toda essa informação colhida após a investigação, precisa de um referencial teórico, ou seja, teorias que estão por trás, dando um subsídio ou um suporte, né, para uma veracidade dos resultados que você chegou enquanto pesquisador. Então, você vai citar esse referencial teórico, você vai citar pessoas, né, que vão apoiar a sua ideia
aquilo que você, a sua tese que você está defendendo. Então, não é qualquer pesquisa, qualquer investigação aleatória que ela vai ser considerada uma pesquisa científica. Então, ela possui um método próprio e técnicas específicas. A pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada. Então, precisa haver um planejamento, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. Ruiz, 1991. Então, é uma realização realmente concreta. É algo planejado e ela precisa desenvolver, você precisa construir toda ela segundo as normas que a ciência diz que é necessário para que ela seja validada e reconhecida como uma pesquisa científica. O que é pesquisa científica ainda? A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos. Gil, Apud, Servo e Bervian, 2005. O que é Apud, né, se você não está acostumado? É a citação de segunda mão. Então, um autor está citando um outro autor, de acordo com o segundo citado por. Serve para indicar que o trecho que foi transcrito não foi colhido diretamente do autor do livro, mas o autor do livro citou uma outra pessoa, que é uma terceira. Então, está dentro daquele material. Você cita o Gil, que está dentro de Servo e Bervian. Pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseados no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos, mediante emprego de métodos científicos. Andrade, 2001. Então, mais uma vez, nós temos aí a definição por um outro autor, que pesquisa científica, ela tem, então, seus procedimentos sistemáticos, há um raciocínio lógico, existem objetivos que são traçados, existe um problema que foi levantado e o método é para que todo esse problema ele seja resolvido, ou pelo menos que tente ser resolvido. A pesquisa científica. E aí nós temos então um problema, um método científico para que nós cheguemos à resposta ou solução deste problema. Tipos de pesquisa. Então, nós vamos encerrar essa aula falando somente acerca das finalidades e dos objetivos dos tipos de pesquisa. Porque existem 5 critérios que podem ser utilizados para identificar a natureza metodológica dos trabalhos de pesquisa, que são as finalidades, os objetivos, que nós vamos falar nessa aula agora, para encerrar. E vamos abrir a aula seguinte, a nossa segunda aula desse módulo, falando sobre as fontes utilizadas na coleta dos dados, os procedimentos de coleta de dados e forma de abordagem. Então, tipos de pesquisa segundo as suas finalidades, ou quanto às finalidades. É uma pesquisa pura, básica, satisfação do desejo de adquirir conhecimentos, é uma necessidade intelectual, sem que haja uma aplicação prática prevista. Então, você quer conhecer mais, mas não propõe uma aplicação a nível nenhum. Exemplos: a família Melastomatácea no Parque Estadual da Serra dos Pirineus. Diversidade de anuros e lagartos em fisionomias de cerrado na região de Itirapina, sudeste do Brasil. Então, é uma delimitação do tema, dizendo que será investigado sobre a família dessa Melastomatácea no Parque Estadual da Serra dos Pirineus e a diversidade que há lá. Não há aplicação nenhuma, é uma pesquisa pura e básica. A pesquisa também, segundo as suas finalidades, ela também pode ser, além de uma pesquisa pura e básica sem aplicação, tem a pesquisa aplicada. Os conhecimentos adquiridos são utilizados para a aplicação prática, voltados para a solução de problemas concretos da vida moderna. Então, é algo que o homem pode aplicar no ambiente no qual ele vive, em sociedade. Exemplos: efeitos no ultrassom terapêutico na integração de enxertos de pele total em coelhos. Sistematização de controle fisiológico para prótese de membro superior. Então, é algo que será descoberto, investigado, para usar depois no ser humano. Então, há uma aplicação. Tipos de pesquisa quanto aos seus objetivos é o nosso último ponto dessa aula. Pode ser exploratória,
descritiva ou experimental. A pesquisa exploratória. Se o autor tem como objetivo tornar mais explícito o problema, ou seja, mais claro, aprofundar as ideias sobre o objeto de estudo. Então, é uma pesquisa que ele vai explorar mais. Proporcionar maior familiaridade com o problema. Levantamento bibliográfico ou entrevista entra nesse tipo de pesquisa exploratória. E pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Então, todas esses caminhos vão conduzir a uma pesquisa exploratória. Geralmente, é a primeira etapa de uma pesquisa mais ampla. Ela tem o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, com vistas à elaboração de problemas mais precisos e hipóteses para estudos posteriores. Exemplo: software sobre encomenda, um estudo exploratório de segmentação e posicionamento no mercado empresarial. Então, é um tipo de pesquisa exploratória. Pesquisa descritiva. Ela descreve as características ou relações de uma população ou de um fenômeno, ou seja, variáveis. Fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência do pesquisador. Então, não há uma relação entre as variáveis. Uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, ou seja, questionários, entrevistas e observação sistemática. Desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e sociais, lembrando que a teologia está dentro das ciências humanas, que é o curso o qual você está concluindo. Abordando dados e problemas que merecem ser estudados e cujo registro não consta de documentos e pode assumir também diversas formas. Então, você pode estudar, propor, investigar algo que de repente não tem tantos documentos, tantos registros. Você vai para o caminho da observação, do questionário e vai buscar essas informações para descrever sobre o processo. E por último, a pesquisa experimental. Essas pesquisas são aquelas que se ocupam com o porquê dos fatos relacionados com a realidade. Elas vão identificar fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos. Ciências naturais, usa o método experimental, que é a relação causa-efeito. Ciências sociais, método observacional, que é a compreensão, a descoberta. Então, nós estaríamos mais nessa proposta de dentro das ciências sociais. E principal vantagem dos experimentos, maior certeza nas inferências. Enquanto a pesquisa descritiva procura classificar, explicar e interpretar os fenômenos que ocorrem, a pesquisa experimental pretende dizer de que modo ou por que causas o fenômeno é produzido. Serve Bervian, 2005. Então, uma classifica, explica, interpreta, a outra quer descobrir o modo e o porquê da causa do fenômeno. Exemplo: primeiro, testar a eficácia de um novo medicamento é experimental. Segundo, conhecer os padrões de comportamento dos moradores da periferia de uma grande cidade em relação aos seus hábitos de lazer. Descritiva. Então, é só conhecer e interpretar. Então, dentro dos tipos de pesquisas, encerrando o nosso módulo, a primeira coisa que você vai fazer, nós vamos falar sobre isso nas aulas seguintes, você vai formular uma pergunta. Depois você vai realizar a sua pesquisa, que ela pode ter o processo de manipulação ou não. Você vai interpretar e analisar todos os dados, os resultados. E o que você vai fazer por último é redigir o trabalho escrito. Para complementar seus estudos sobre o que é ciência, no período grego, moderno, contemporâneo e pós-moderno, que é a nossa atualidade, sobre a pesquisa, seus conceitos e definições, nós falamos o que é pesquisa, o que significa pesquisar e o que é pesquisa científica, e falamos dos tipos de pesquisa, segundo as suas finalidades, seus objetivos. Você pode usar o livro de redação científica de João Bosco Medeiros, a prática de fichamentos, resumos, resenhas, a Eva Maria Lacatos e Marconi, Maria de Andrade Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica, e como se faz uma tese de Humberto Eco, e também a gente faz a indicação da referência bibliográfica das normas da BNT.
que é a NBR 15.287, a NBR 6023, a norma brasileira 10.520, a 6.027, 6.022, 6.024, 28 e 14.724. Você pode consultar, está disponível na internet todo esse material em PDF e você pode também acessar outros materiais publicados. Uma boa aula para você ou um bom estudo.